Queria dar continuidade no assunto que nós estamos aí tratando nesse fim de semana, adoradores avivados, adoração avivada. Eu quero ler contigo a palavra, e o tema da mensagem não poderia ser outro, adoradores avivados. Queria ler com você Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 8. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-se-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que se descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles ambos no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração sobre esse tema, adoração avivada, adoradores avivados. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. E precisamos que a Tua palavra seja levada pelo Teu Espírito ao íntimo do nosso coração, para que ela possa produzir a transformação. Então nós pedimos ao Senhor agora que o Senhor use o mensageiro por misericórdia apenas como um canal, apenas como um instrumento, mas que seja a Tua palavra levada pelo Teu Espírito ao nosso coração e que ela possa cumprir o fruto para o qual ela vai ser enviada nesse momento. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí desde sexta-feira, pastor Bílio, pegou sobre aquela passagem lá em Joel, que Deus fala das pragas, daquelas pragas que vieram sobre o povo, e então a necessidade da volta, da conversão do povo ao Senhor, para a busca da presença do Senhor. Ontem o pastor Luciano Manga falou sobre uma adoração avivada, quando os cristãos passam a ser exemplo de vida às pessoas que não conhecem Cristo, através da fé, através da pureza, através da forma de falar, através da forma de proceder. E hoje eu quero encerrar com você pensando sobre esse tema, nesse texto que nós acabamos de ler. Mas eu estava ali no gabinete preparando essa mensagem e resolvi fazer aquilo que nós sempre gostamos de fazer, que é definir as palavras segundo o dicionário. Como eu não tinha nenhum dicionário, eu defini segundo aquilo que eu acho ser o melhor. E você vai por fé aí e crê que o negócio deu certo. Vamos lá então. Primeiro, adoração. Isso aqui é do dicionário. Adoração. Respeito e honra que se prestam a alguém com atributos divinos. Isso é adorar. É quando nós honramos e respeitamos alguém a quem se atribui atributos, que tenha atributos divinos. Só que isso é muito amplo. Então, o dicionário bíblico, ele traz aqui uma notazinha dizendo: Deus proíbe a adoração a não ser a Ele somente. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Não terás outro Deus adiante de mim, porque eu sou o Senhor. Então ele diz assim, olha, nós sabemos que a adoração é prestar honra a quem tem atributos divinos. Mas Deus diz, o único que é digno de adoração sou eu. Deus falando. O único digno de adoração é o Senhor. E o que significa avivado? Avivado é o que se torna a acender, que se aquece, que ganha intensidade. Não é que estava morto, não é que estava apagado, está lá, só que estava quase que apagando. Então agora precisa ser avivado, precisa ser de novo aceso, aquecido, precisa ganhar de novo intensidade. E aí eu juntei tudo isso, bati no liquidificador da graça e falei, sai aqui agora uma frase, Senhor. Adorador avivado é aquele que busca honrar e glorificar o Deus único e verdadeiro com todas as suas forças, o tempo todo. Meu querido, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz consigo uma controvérsia muito grande. Algumas pessoas atribuem a esse texto aqui a marca do primeiro culto a Deus prestado na Bíblia. O primeiro culto a Deus foi prestado aqui, segundo alguns teólogos, dizendo que Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor e isso se manifesta como uma expressão de culto. Mas alguns teólogos arrumaram aí uma encrenca grande que diz que lá no versículo 26,
do mesmo capítulo, diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então existe uma controvérsia aqui, porque lá no versículo 26 diz que só a partir de Enos, da geração de Enos, se começou a invocar o Senhor. Mas de contrapartida, no texto que nós acabamos de ler, versículos 4 e 5 diz que Abel trouxe as primícias do seu rebanho e apresentou ao Senhor, e que Caim também trouxe a primícia dos seus frutos e apresentou ao Senhor. Isso aqui é culto? Então alguns dizem, opa, há uma controvérsia bíblica. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que na Bíblia não existe controvérsia alguma. Todas as vezes que você parece encontrar uma controvérsia na Bíblia, pode parar, ler de novo, ora, pede a Deus visão, porque é você e eu que estamos interpretando a Bíblia de maneira equivocada. A Bíblia está sempre certa, ela é inerrante, ela é perfeita. Isso aqui é a palavra de Deus, inspirada, e Deus inspirou homens que escreveram essa palavra, e aqui então nós aprendemos sobre aquilo que Deus quer da nossa vida. Então eu falei, Senhor, coloquei a humildade à frente. Nós aprendemos ontem que a adoração verdadeira precisa vir acompanhada de humildade. Falei, Senhor, me esclareça através do seu Espírito a sua palavra. Li o texto umas 25 vezes, e depois disso, Deus me trouxe algo à mente. A Bíblia não está se contradizendo. É simples. No tempo de Caim e Abel, Deus não era invocado devido à sua proximidade. A humanidade já havia pecado, mas a força do pecado ainda não tinha causado o estrago que vem causando através dos tempos até nós hoje. Então a necessidade de invocar Deus para adorá-lo não existia. Simplesmente a presença de Deus era certa, era inquestionável, e eles apresentavam e acabou, porque sabiam que Deus estava ali para receber. Com o passar, você pode observar que aqui tem uma série de gerações sendo citadas. Com o passar do tempo, o aumento da maldade, com o pecado foi se instaurando na sociedade, foi aumentando no meio da humanidade, e aí a Bíblia diz que os nossos pecados colocam o quê? Divisão entre nós e o nosso Deus. Já na geração de Enos, havia necessidade de invocar ao Senhor, porque a humanidade já havia se afastado de Deus, e agora precisava conclamá-lo a voltar para que recebesse sua adoração. Você diz assim, pastor, então agora complicou, porque com o aumento do pecado da humanidade, Deus se afastou da humanidade, e como que nós fazemos hoje para adorar? Esse problema já foi resolvido no Novo Testamento. Quando Deus envia Jesus Cristo, quando Jesus morre na cruz do Calvário, sua morte expiatória em nosso lugar, a Bíblia diz que no momento em que ele morre, diz, está consumado, o véu se rasga, o acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus é aberta, e hoje todas as pessoas que creem em Jesus Cristo podem ter acesso a Deus para adorá-lo através de Jesus. Jesus, ele fez de novo as pazes entre o homem e Deus. Aquela divisão que passou a existir já não existe, e agora nós não dependemos mais de um lugar, de um horário, de um rito, mas a presença de Deus se dá na vida de um adorador, simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Amém? E eu e você não precisamos mais de ficar nervoso em como invocar, qual é a maneira certa de invocar. Teve uma mulher que chegou para Jesus e falou, mestre, afinal de contas, como é que se adora? Que hora que é esse negócio? Onde que é? Como é que funciona? Qual é o jeito certo de fazer? Jesus falou assim, olha, você não está entendendo. A adoração que Deus quer, ele é espírito, ele quer que o adorem, espírito em verdade. Ele disse, essa hora já chegou, agora você entrega a vida a mim por fé. O Espírito Santo passa a habitar na tua vida, e você agora é um adorador, no padrão 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ligar sua mente e seu coração ao Senhor, na certeza de que Deus está presente na tua vida. E agora, então, passamos a adorar ao Senhor, e ficamos pensando, como que se dá essa adoração avivada? Como que eu posso tirar desse texto aqui marcas de um adorador avivado? Vamos lá. Primeira coisa, sou um adorador avivado quando venho a Deus para entregar. Deu para guardar? Sou um adorador avivado quando venho a Deus para entregar. Versículos 3 e 4, olha o que diz. Aconteceu que no fim de tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Trouxe Caim. Caim levou algo ao Senhor. Olha aqui o versículo 4. Abel, por sua vez, o que fez? Trouxe ao Senhor a primícia dos seus rebanhos. Então os dois foram ao Senhor para adorar, e levaram algo ao Senhor.
eles não foram somente para tirar algo de Deus, mas o adorador avivado é aquele que busca a glória de Deus. Ele não é movido por bênção. As pessoas hoje se aproximam, não, eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma bênção. Olha, eu estou fazendo uma campanha na igreja tal, porque eu preciso de uma bênção. Olha, eu vou na igreja tal, porque lá naquela igreja eu me sinto muito bem. Eu já falei para você que esse negócio de sentir bem, igreja é complicado, hein? Igreja boa é aquela que você sai toda semana de cabeça quente. Rapaz, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso acertar minha vida com Deus. Essa é a igreja boa, que te bota um incômodo santo, que te deixa incomodado a semana toda, querendo buscar mais ao Senhor. Nós não vamos à igreja movidos por bênçãos, nós não vamos à igreja movidos porque gostamos ou não gostamos, nós estamos ali para buscar a glória de Deus. O adorador avivado, ele se aproxima para se doar, para ofertar, para se entregar. Ele não é o centro da adoração é Deus. Nós precisamos parar com esse sentimento de que nós vamos à igreja para comprar artigo religioso evangélico, onde eu saio escolhendo a vitrine que melhor me oferta alguma coisa e digo, isso que eu gostei. Gostei. O ministério toca direitinho. O pregador é meio fraquinho, mas o ministério é bom. Meus irmãos, o verdadeiro adorador, o adorador avivado, é aquele que está com foco em Deus. Não é o que o homem quer, não é o que o homem gosta, não é a sua necessidade, não é uma divinização do homem, não é colocar o homem no centro da adoração, mas é colocar Deus no centro da adoração. Deus é que é o motivo de nós estarmos aqui. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Você não está aqui para poder cumprir aquilo que você gosta. Você não está aqui só para buscar a bênção, porque isso é pouco demais. Nós estamos aqui para adorar aquele que é único, digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Eu só vim aqui por causa de Deus. Porque tem gente que guarda fantástico, fica em casa vendo aquele negócio. Mas nós estamos aqui por causa de quê? Por causa de adoração, por causa do louvor? Por causa da minha pessoa? Nunca. Nós estamos aqui por causa de quem? Do Senhor. Viemos aqui para buscar a glória dele. Eu não consigo falar desse texto aqui sem lembrar daquela mulher que Jesus estava na casa jantando. Aquela mulher invade um lugar e diz que aquela mulher carregava consigo um vaso de alabastro que continha um nardo puríssimo. E ela entra no meio daquele lugar, ela não havia sido convidada, e pelo falar dos convidados, ela também não era muito bem-vinda. Porque algumas pessoas falaram, rapaz, se essa aí soubesse quem é que está tocando... Ela não era uma pessoa muito bem-vinda, mas ela tinha um desejo no coração de adorar o Senhor Jesus com tudo que ela tinha de melhor. Ela não foi ali e invadiu o lugar e falou, Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, me dá a minha bênção para depois subir. Senhor, me dá. Senhor, faz isso na minha vida. Deus, Jesus, eu vim aqui porque eu quero fazer uma campanha. Não, ela entra e pega aquele vaso, o alabastro. Era um tipo de mármore que existia naquela região do Oriente, que ele era um mármore muito macio e ele dava polimento, ficava muito lindo. Ele fazia peças lindíssimas e eram caríssimas. Um vaso de alabastro era uma peça inestimável. E ainda mais que naquele vaso de alabastro, dentro daquele vaso, tinha perfume de nardo. O nardo era um perfume caríssimo, fantástico, feito de uma florzinha que dava no Tibete. Aquilo ali era uma coisa que quando uma pessoa usava aquele perfume, ficava às vezes mais de uma semana o cheiro do perfume na pessoa. Aquela mulher invade aquele lugar, quebra aquele vaso de alabastro, que já foi uma coisa terrível, porque aquele vaso podia estar aí, hoje podia ser até o pessoal ir lá no vaso de alabastro de Jerusalém, não sei o quê. Jesus já sabendo, falou, quebra, minha filha, quebra. Ela quebrou aquele vaso e derramou sobre Jesus tudo que ela tinha. Ela derramou sobre Jesus tudo aquilo que ela havia guardado, que ela tinha de mais precioso. Ela não foi à presença de Jesus para tirar nada de Jesus. Ela foi à presença de Jesus para se entregar a Jesus. Ela agarrou os pés de Jesus e beijou os pés de Jesus. Meu irmão, um adorador avivado, não está preocupado com a sua própria vontade, não está preocupado com o seu próprio deleite, não está buscando a Jesus por causa de bênção, está buscando a Jesus porque Ele é o Senhor. E acabou. E acabou. Tudo que nós precisamos é agradar a Deus. O mais importante para nós é buscar a presença do Senhor para agradá-lo, reconhecer a sua glória e a sua majestade. Quando ela joga aquele perfume sobre o cabelo de Jesus, diz que tinha uma turma ali que ficou meio irritada, né? Falou assim, rapaz, esse negócio é caro. Se a gente vende isso aí, dá um dinheiro. Para que ela está fazendo isso? Ainda teve aquela turma que gosta de fazer o bem com o dinheiro dos outros. Tem os pobres. Ele estava doido que passasse nele perfume, né? Mas tem os pobres. E quem era? Judas. Aí Jesus falou assim, não, o pobre sempre você vai ter para fazer o bem. Quer fazer o bem ao pobre? Pode fazer, fica à vontade. Mas isso aqui não, isso aqui é adoração, não se meta.
Isso aqui é um gesto de adoração. Não permita que as pessoas se metam no teu gesto de adoração. Adore o Senhor. Busque o Senhor pelo que Ele é. Busque a face do Senhor. Jesus falou assim, o que ela está fazendo aqui vocês não estão entendendo, eu estou entendendo. Aquele perfume que foi lançado sobre Jesus foi o perfume que Ele levou para a sepultura. É aquele costume de preparar o corpo, de embalsamar o corpo, perfumar o corpo, para poder enterrar. Não ia dar tempo de fazer, Jesus sabia disso. E quando Ele foi para o sepulcro, Ele foi cheirando a nardo puro, porque aquela mulher tinha adorado. Ela tinha entregue tudo que ela tinha no seu coração para Jesus. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas se foi algo focado em você mesmo, eu quero te convidar a mudar o foco nesse momento. Em nome de Jesus, olha para o Senhor. Busque a glória do Senhor. Coloque na sua mente que o mais importante para a minha vida e para a tua vida é a glória do Senhor. E vamos buscar viver para adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, entregando para Deus. O adorador de verdade é aquele que entrega. É aquele que tem um coração doador, é aquele que ele não está preocupado em seu próprio conforto, mas ele está preocupado é que Deus seja glorificado. O que importa é que o Senhor seja exaltado, o que importa é que Deus cresça no lugar. E na tua vida só tem um jeito de Deus crescer, é você diminuindo. Quando você começar a diminuir na sua vontade, Ele vai começar a crescer na sua e na minha vida. E o adorador avivado é aquele que se aproxima de Deus para dar. Só para você saber, o culto no Velho Testamento era composto basicamente de uma coisa, oferta. O culto era sábado, 3 horas da tarde. E o pessoal ia para lá, ficava lá, naquela ansiedade, cada um lá com o seu animalzinho. Quem ia levar uma oferta pacífica estava lá com o seu pássaro, o outro com o seu animalzinho. 3 horas, chegava lá perante o sacerdote, colocava a mão na cabeça do bicho, para dar a ideia de estar passando o pecado para o bicho, e o bicho ia lá, eles matavam, tiravam uma parte para o templo, outra parte era queimada, muito obrigado, pode ir embora. Outro, esse era o culto. As pessoas iam para ofertar. Se fosse hoje, a gente fala assim, muito boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, como vai você? Tudo legal? Vamos abrir com um momento ofertório, não toca nada. Ofertou? Pode ir embora todo mundo. Era assim, era desse jeito. Mas as pessoas queriam entregar para Deus a adoração que só Ele merece. Queriam dar a primícia daquilo que tinha para o Senhor. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que o homem quase que exige de Deus as coisas. Se aproxima de Deus dizendo, olha, eu vou aqui ficar nessa igreja, mas eu quero isso, isso e isso. E eu quero que aconteça isso, isso e isso. Que se não acontecer, eu vou embora. Pois então, meu irmão, mude de postura no teu coração. Se aproxime de Deus em nome de Jesus para fazer a glória dEle. Para realizar aquilo, para fazer com que Ele seja grande na minha vida e na tua vida, para reconhecer que Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Segunda coisa, eu sou um adorador avivado quando dou prioridade a Deus em minha vida. Deu para guardar? Dá uma olhada comigo no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe, como é que está aí na tua Bíblia? Trouxe o quê? O resto do rebanho, foi isso? Não, então a minha está certa. Vamos lá então. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Trouxe os primogênitos. Primogênito, primícia, prioridade, tudo da mesma raiz. Vem em primeiro lugar. Ele trouxe a primícia do seu rebanho. Isto mostra que Deus era honrado por Abel, porque Deus estava em primeiro lugar em sua vida. Nós precisamos honrar a Deus com a primícia das nossas vidas. A vida do adorador, ela precisa ser norteada por uma prioridade. E a prioridade é o Senhor. A primeira coisa na minha vida e na tua vida, na vida de um adorador, tem que ser Deus. Todo o resto vem depois. Fala, pastor, mas e a família? Vem depois. Porque, sem Deus você não segura negócio de família não, hein? Dá problema, hein? E aí os filhos? Você bota o filho na frente de Deus? Bota para você ver. Daqui a pouco você está enrolado aí. Bota Deus na frente e depois os filhos, porque o Deus vai te ajudar a cuidar dos filhos. Não, pastor, primeiro meu trabalho. O quê? Bota seu trabalho na frente de Deus, você está enrolado, daqui a pouco você está frustrado, desempregado, quebrado, falido. Deus em primeiro lugar. Deus. Buscai a justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E o que, gente? As coisas serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo, coloca Deus em primeiro plano, Deus em primeiro lugar. A vida de adoração precisa ter como prioridade o Senhor. Tem gente que fica dizendo, não, ainda não é hora não, eu quando for mais velho eu me dedico ao Senhor, por enquanto eu quero curtir a vida. Ainda não é hora, esse negócio de ser crente é para gente mais madura, tal. Por enquanto eu vou tocar aqui. Quem falou isso para você? A Bíblia diz, lembra-te do Senhor. Quando, gente? Nos dias
da sua mocidade. Falou, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Lembra-te do Senhor quando você ainda tem vigor para servi-lo, para dar o melhor para Ele. Esse negócio de que eu vou esperar, você não é dono do tempo, você não é dono da vida, você não tem como medir isso. A Bíblia diz que o dia aceitável do Senhor é hoje. Então não começa com esse negócio de empurrar Deus para frente, dizendo, não, ainda não é hora. Quando eu for mais velho eu me dedico. Não, na minha agenda, primeiro meus projetos pessoais. Primeiro eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Se sobrar tempo, aí eu dedico para Deus. Isso é resto. E Deus não aceita resto. Ele deu o melhor quando Ele precisou dar, e Ele quer o melhor. O Deus é o primeiro na nossa vida, não está em lugar nenhum. Porque Ele não aceita segundo lugar, nem terceiro, nem quarto. Ele só aceita o primeiro lugar. Ele só aceita a nossa vida com plenitude, tudo nas mãos dele. Ele diz, o próprio Senhor Jesus diz, aquele que tentar reter a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que der a vida por amor de mim, recebê-la-á. Existe aqui um processo inverso. Se você tenta se agarrar à vida longe de Deus, você está destruindo a sua vida. Mas se você chega para Deus e Deus, eu entrego minha vida todinha para o Senhor, é tudo sua. Pega, Deus, porque a minha vida pertence ao Senhor. Você acaba de receber a verdadeira vida. Porque Deus vai nortear e dirigir a tua vida. As suas atitudes serão dirigidas pelo Senhor. Nas minhas atitudes, primeiro vem o Senhor. Na sua atitude, primeiro precisa vir o Senhor. Nas suas finanças, primeiro precisa vir o Senhor. Na sua agenda, primeiro precisa vir o Senhor. Quando você montar a agenda da semana, você separa o seu tempo de adoração. Não coloque nada na frente de Deus, porque você vai estar plantando algo ruim para a tua vida. Você está dizendo, Deus, eu não confio no Senhor, eu confio na minha força. Aí Deus vai falar, então vai, o problema é seu. Se vira sozinho. Aí depois, quando começar a doer, Deus, o diabo. Deus falou, não, o diabo tudo bem, está te pegando, mas você abriu mão de mim. Quando nós montamos a nossa agenda, colocamos Deus em primeiro lugar. Quando pensamos algo para a nossa vida, Deus em primeiro lugar. Quando o teu dia começar, Deus em primeiro lugar. Coloque Deus à frente de tudo. Eu fiz uma frase aqui, eu acho que é minha, que diz assim, observe as prioridades de uma pessoa e veja a quem ela serve. Começa a ver a prioridade. Se as prioridades da pessoa vem tudo em primeiro lugar, depois ele coloca Deus, a hora que sobra, você está vendo a quem serve. Se é trabalho, ele serve ao trabalho. O Deus dele é o trabalho, é o dinheiro. Está querendo ganhar. Não dá. Qual é a prioridade? É o dinheiro. Não, pastor, é porque eu tenho que arrumar a casa, Não, porque a casa tem que estar limpa, eu tenho que arrumar a casa. O Deus daquela pessoa é a casa. E depois parte e fica esse negócio por aí. Tudo por aí. Não é aquela frase do carro que eu vi lá do Fusquinha? Eu estava lá em São Francisco de Itabapuana, vi um Fusquinha com uma frase maravilhosa. Para que pressa? O rico morre e não leva nada. E o pobre morre e não deixa nada. Então, no fim das contas, a gente parte daqui. E o que a gente leva dessa vida é se você entregou a sua vida a Jesus e viveu para Ele. É a única coisa que a gente leva. O resto, querido, vai ficar tudo por aí. Veja as prioridades de uma pessoa. E aí você vai ver a quem ela serve. Deus é prioridade na tua vida? Você tem colocado Deus em prioridade na tua vida? Gente, não estou falando de ficar vindo na igreja todo dia, toda hora, nem isso. Tem pessoas que dá, tem pessoas que não dá. Eu sei disso. Ninguém aqui na Memorial, nada é obrigado. Tudo é parte do coração. Mas quando você planeja a sua agenda, onde você coloca Deus na tua agenda? Amanhã de manhã eu vou acordar, aí tem que ir lá naquele lugar, pegar aquele dinheiro, depois tem que receber aquele outro dinheiro. E tem que ver aquele cara que não me pagou. Você até agora só pensou em dinheiro. Então, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou separar um tempo, vou ler a Bíblia, acordo meia horinha antes, vou orar ao Senhor, pedir a Deus que dirija o meu dia, e aí eu vou cobrar aquele cara, e Deus vai estar na frente, Ele vai me pagar. Só Deus na causa, em alguns casos, não é verdade? Para você incluir o Deus na sua agenda. O seu tempo de culto público, onde você vem adorar com teus irmãos, é importantíssimo. A Bíblia chega a dizer, olha, não deixe de congregar, não deixe de se reunir, como é costume de alguns. O tempo de culto conjunto, porque há uma força no grupo que não tem no indivíduo. Deus passeia no meio de nós aqui. Quando você vem à igreja, Deus fala ao teu coração. Você é desafiado a caminhar. O adorador avivado, ele não abre mão do culto público de jeito nenhum. O culto não está acontecendo em casa deitado, nunca. Não pode, não tem jeito. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, eu falei, pessoal, amanhã eu estou na igreja, hein? O pessoal cancelou o congresso, eu fiquei bravo, porque não era para cancelar o de família, né? Falei, não, pastor, não vai dar. Eu entendi, falei, tudo bem. Mas no outro dia eu estou aqui agarrado na igreja. Pessoal, pastor, fica em casa. Fica em casa, rapaz, meu coração está partido. Perdi uma pessoa que é caríssima para a minha vida. A pessoa com o coração partido vai ficar em casa. Vendo o quê? Vendo o filme brabo lá, Resident Evil 4?
coração vai melhorar? Vendo aquele monte de vampiro mordendo o outro, sei lá o quê, zumbi mordendo o outro, que agora o filme é de zumbi, não é de vampiro. Mordendo os outros, ia melhorar meu coração? Onde que tem uma palavra para o meu coração? Onde que eu venho e Deus fala ao meu coração dizendo, olha, conforto você, tua mãe está na glória, um dia você vai se encontrar com ela. Onde que eu vou ver isso? Na televisão em casa? Nunca. Só que na igreja, irmãos. O adorador avivado, ele coloca Deus, irmãos, em primeiro lugar. O adorador avivado é aquele que reconhece que Deus precisa de primazia em sua vida. Colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar adoração em primeiro lugar. Toda a sua vida é motivada por apenas um propósito. Colocar um sorriso no rosto de Deus. Sair de casa de manhã e falar, Senhor, eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e se alegre. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga, olha, aquele ali é o meu filho amado, em quem eu sinto alegria. Amém? Terceira coisa, sou um adorador avivado quando entendo que a vida e o culto não se separam. Olha o versículo 5, vou ler o 4 também. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor, por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que coisa interessante, Deus não estava preocupado com a oferta. Deus não olhava apenas para a oferta. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Depois a Bíblia diz que Deus não se agradou, reprovou Caim e depois então a sua oferta. Você vê que a oferta não é tão importante. O que determina a oferta é o adorador. Quando nós pensamos em ofertar, isso aqui me mostra que Deus não se agradou, ele se agradou de Abel, porque ele estava vendo a vida de Abel, e viu em Abel um verdadeiro adorador, ao passo que ele, olhando para Caim, ele não se agradou da oferta de Caim, porque viu que o coração de Caim não era um coração de adorador. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se engana, nós vivemos um evangelho de engano, que eu e você inventamos na nossa cabeça, que a gente pode viver de qualquer maneira. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. Ambos os irmãos trazem oferta ao Senhor, mas Deus olha primeiro o procedimento e depois ele olha a oferta. Não se engane, não adianta você vir para cá, virar o olho, pular no pé só, ou aqui, onde quer que seja, se você não entregou uma semana de adoração ao Senhor. Aqui, domingo à noite, é a cereja do bolo. Você formou o bolo durante toda a semana, confeitou, vivendo uma vida de adoração para o Senhor, e domingo nós viemos aqui, todos nós juntos, e colocamos a cereja. Falou, Senhor, está aí, a minha semana foi sua, e olha, essa que está começando agora eu entrego para o Senhor também. Amém? Então a nossa semana, a nossa vida diária, ela precisa estar de acordo com aquilo que dizemos que somos, adoradores. Abel procedeu da maneira correta e foi aceito. Alguns cultos, algumas ofertas não são aceitas. Existe adoração que Deus não aceita. Que é isso, pastor? Olha o que diz a palavra do Senhor em Amós 5, de 21 a 24. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para a oferta pacífica dos vossos animais cevados. Afasta de mim o som dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias de suas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e corra a justiça como o ribeiro perene. Deus estava falando aqui ao povo de Israel. Deus falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, o culto continuava acontecendo, a harpa continuava sendo tocada, o povo estava indo ao templo, mas ele diz, olha, eu quero fazer uma coisa para vocês, eu já não aguento mais as festas de vocês, eu já não aguento mais os cultos de vocês, aliás, tira essa música da minha presença, porque eu não quero mais ouvir, porque vocês estão roubando, vocês estão oprimindo o pobre, vocês estão vivendo uma vida dissoluta, e vem para cá me adorar. Ele falou assim, eu não quero isso não, eu quero que corra o juízo e a justiça na vida de vocês, eu quero que você seja justo, eu quero que você seja honesto, eu quero que você me adore todos os dias, não somente sábado no templo. Então tira essa música daqui.
Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. A nossa oferta, o nosso culto, o adorador genuíno é aquele que vem para a igreja entregar a sua adoração depois de ter vivido uma semana de adoração. Nós passamos a semana vivendo para Ele. Nós vivemos todos os dias vivendo para Ele, buscando agradá-lo. E aí sim, no domingo à noite, na quarta-feira, na segunda, na sexta, na quinta, na nossa igreja tem culto todo dia, aleluia, glória a Deus. A minha esposa falou, isso aqui tinha que ficar aberto direto, tinha que ter gente entrando e saindo aqui o tempo todo. Eu falei, nós vamos chegar lá. Então, nesse dia que você vem para entregar, é só um detalhe da sua semana, porque a tua adoração, ela está sendo constante. Você acorda de manhã adorando, você vai para o trabalho adorando, você trabalha adorando. Conta a história que um homem estava trabalhando na construção de uma igreja na Europa, e disse que chegou duas pessoas, um engenheiro e um outro, falou assim, o que você está fazendo aí? E o cara, de cara feia, muito chateado, com uma picareta na mão, falou, eu estou ganhando a vida, eu estou ganhando esse salário miserável que me pagam aqui, estou fazendo aqui um esforço para levar alguma comida para casa. E virou para o outro do lado e falou assim, o que você está fazendo aí? O cara falou, estou fazendo uma linda catedral de adoração, meu Deus. Um estava sofrendo, reclamando, irado, e o outro do lado, fazendo a mesma coisa, feliz, porque estava adorando ao Senhor. Será que você não tem levado uma vida complicada, triste, porque você ainda não entendeu o princípio da adoração? Você vai para o teu trabalho adorando. Chega lá e diz, Senhor, me usa como instrumento. Não interessa onde eu estou, o importante é que eu estou na tua presença. Não interessa o ambiente do trabalho, interessa que o Senhor vai tocar meu coração e eu vou ser um instrumento nas tuas mãos aqui. E adore a Deus lá naquele trabalho, irmão. Tão difícil. Pastor, é muito complicado, pastor. Eu sei, filho. Ninguém falou que ia ser fácil, mas é possível. Porque a Bíblia diz, no mundo sereis sal e luz. No meio do mundo, que nós vamos fazer diferença. Então precisamos adorar o Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, como estão algumas versões, mas, ou como diz algumas, mas não se amoldeis, né? Aqui está não se conformeis, em algumas estava não se coloque no esquema desse mundo, tem várias versões. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro adorador, ele não entrega apenas um momento de adoração, ele entrega a sua vida em adoração. O apóstolo Paulo falou assim, olha, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos como instrumento de adoração ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E não vos conformeis. Olha só, essa verticalidade da adoração, ela nos leva a uma transformação na horizontalidade. Ele diz assim, você se apresenta diante de Deus e você diz, Senhor, eu estou no altar, eu sou um adorador, aliás, eu sou a própria adoração andando por aí. E Deus fala assim, agora está ótimo, não se amoldeis a esse mundo, vai, vive aí no meio dessa terra, faz essa diferença, mostra que você é um adorador. Nós precisamos então entregar a nossa vida a Deus como uma oferta. O adorador, ele não apenas oferta um dia por semana, ele oferta todo dia, oferta a sua vida. Todos os dias, a todo momento, a todo instante, onde quer que ele vá, ele está focado em entregar o melhor para Deus. Amém? Deus te conclama a viver esse tipo de adoração, adoração avivada. Acabou esse tempo de ser crente de boca, nominal, de não querer nada com Deus. Você que ainda não entregou a vida a Cristo, Deus está te chamando a ser um adorador avivado. Em primeiro lugar, Deus está te chamando para entregar a vida a Jesus, ser a habitação do Espírito Santo, falar, agora minha vida é um altar de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz no Velho Testamento que toda vez que Deus se agradava de um holocausto, o que acontecia? Descia o quê? Fogo do céu e tomava o altar. Olha que coisa interessante. Descia fogo do céu e tomava o altar, chama de Deus tomava o altar. Agora nós entregamos a nossa vida e dizemos, Senhor, aviva a minha vida, toma nas tuas mãos, derrama fogo do céu no meu coração, porque eu quero ser um adorador avivado. Você sabe por que alguns não são? Porque tira a brama, aquela chama, aquela chamazinha do altar e separa para o lado assim, aí ela começa a esfriar, e ela vai esfriando, aí você coloca ela de volta no altar, onde o fogo de Deus está descendo, ela aquece. Aí você tira, ela vai esfriando. Então o apóstolo Paulo falou assim, olha, pela misericórdia de Deus, pula nesse altar e não sai mais. E é bacana demais, porque ser um adorador, olha só, hein, quando você é um sacrifício vivo, você se coloca no altar porque quer.
O animal morto não tinha escolha, tinha. O pessoal degolava o bicho e jogava lá. E tacava fogo. O bicho tinha como sair correndo, degolado. Uma vez minha mãe cortou o pescoço de uma galinha, ela correu com degolada. Já aconteceu aqui? Alguém já viu isso acontecer? Tem um cara de galinha esquisita aí. Eu quase que repreendi ela. Falei, isso tem parte com Deus não, eu nem quis comer. Acontece. Mas via de regra, o animal morto não vai a lugar nenhum. Essa ainda não estava morta, né? O animal morto não vai a lugar nenhum. Ele fica no holocausto. Mas o apóstolo Paulo falou assim, você não, você é um sacrifício vivo. Você vai para o altar e fica de pé no altar e diz assim, eu estou aqui porque eu quero, Senhor. Derrama a tua chama sobre mim, eu preciso da tua chama. Eu preciso, Senhor, que o fogo do Senhor acenda o meu coração. É só o Senhor que me interessa. A minha vontade fica em segundo plano, porque o primeiro plano é a vontade do Senhor. E aí a chama de Deus desce sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E aí então a vontade de Deus se faz importante para mim e para você. E aí nós nos tornamos verdadeiramente adoradores avivados. Última coisa. Sou um adorador avivado quando permito que Deus trate o meu coração. Olha o que diz os versículos de 5 a 7. Ao passo que Caim, de sua oferta, Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que estás irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre. Olha, esse pedaço final aqui, às vezes é abandonado, mas é maravilhoso. Mas o seu desejo será contra ti, mas a ti cabe ou cumpre dominá-lo. Deus, ele não se agrada da oferta de Caim, porque Deus olha o coração de Caim. E ele, quando ele vê o coração de Caim, o que Caim estava maquinando no seu coração, quando ele viu que no coração de Caim tinha coisas que não são no coração de um adorador, ele rejeitou a adoração. Ele falou assim, eu não posso receber. E olha o que acontece, olha o que estava como estava o coração de Caim nessa hora. No coração de Caim tinha, segundo o texto, ira. Ele estava odioso, irado, raivoso. No coração de Caim tinha decepção. Quando Deus não recebe, quando o fogo desce sobre os animais de Abel, o animal lá de Abel, e quando o fogo não desce sobre o seu cereal, diz que na hora ele se sentiu tremendamente decepcionado com Deus. Ele fica irado, ele fica decepcionado, ele é cheio de ódio. A Bíblia diz que o seu semblante descai, ele fica carrancudo, ele fica amuado, entristecido, e começa a maquinar no seu coração o pecado. E a Bíblia diz que esse pecado que ele começa a maquinar no seu coração, a Bíblia diz que esse desejo desse pecado seria contra ele, será contra ti. Aquele pecado viria para prejudicá-lo. E Deus falou assim, olha, mas eu te dou uma saída. Faça o seguinte, meu filho, trata esse pecado, domina esse pecado, para que ele não destrua a tua vida. O adorador avivado é aquele que trata em primeiro lugar o seu coração. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, de tudo quanto se deve guardar, quem sabe esse texto? Guarda quem? O seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Em algumas versões está as fontes da vida. O inimigo trabalha para poder entulhar o nosso coração de ira, de ódio, de maquinação do mal, de decepção, de raiva. Ele trabalha para que você enche o teu coração desse tipo de coisa que vai te afastar de Deus. Mas Deus chega para Caim e diz assim, Caim, meu filho, se você tivesse procedido corretamente, se o teu coração tivesse correto, eu não receberia a tua adoração. Pois então agora domina esse pecado. Domina esse pecado porque ele vai te prejudicar. Querido, olha só, pecado, Deus, quando ele trabalha para tirar o pecado da nossa vida, é porque ele vê que aquilo que nós estamos fazendo vai depor contra nós. Aquele pecado, ele vai vir contra nós. Aquele pecado vai prejudicar-nos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando Deus diz assim, olha, não faça isso, não é porque ele não quer te ver contente e alegre. Você vai dizer, Deus é um desmancha prazer mesmo, hein? Eu queria tanto cometer aquele pecado, ia ser tão legal. Deus é um desmancha prazer. Mas não é não. É porque Deus está falando, esse pecado vai te destruir. Ele é contra você. Todo pecado tem um preço. E o preço do pecado é a morte.
é a morte da tua moral, é a morte da tua família, é a morte do teu corpo físico, é a morte do teu relacionamento com a outra pessoa. O salário do pecado é a morte. E Deus está falando, meu filho, domina esse negócio. Não deixa esse pecado subir ao teu coração, porque se esse pecado subir ao teu coração, ele vai te prejudicar. O adorador avivado é aquele que entende isso. E ele diz assim, Senhor, meu coração é Senhor. E começa a pedir a Deus. Eu fico pensando aqui, acaba com uma conjectura minha, me perdoem. Tá? Conjecturar em cima do que a Bíblia não diz, mas eu vou correr o risco. Quando Deus dá essa deixa para Caim, meu filho, por que você está de cara feia? Por que você está amuado? Por que você está irado? Por que você está com raiva? O pecado está à porta, jaz à porta. Pecado jaz à porta significa, jaz à porta significa, está morando, já fez morada na porta do teu coração. E esse pecado quer te prejudicar. Ele diz assim, olha, esse pecado será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Deus falou assim, cabe a você, rapaz, é contigo, domina esse pecado. Agora vai uma conjectura minha, eu não vejo da parte de Caim quebrantamento. De Caim fala, Senhor, mas eu não vou conseguir, me ajuda. Ele não fez isso. A Bíblia diz que quando Deus diz para ele, cabe a você dominá-lo, ele sai da presença do Senhor, como se isso fosse possível, e fala para Abel, vamos para o campo. E Abel era inocente, vamos. E lá no campo ele mata o seu próprio irmão. Assassina o irmão, primeiro homicídio da terra. Quando Deus falou para ele, olha, esse pecado está querendo depor contra você, não faça isso. Mas ele não ouve o Senhor, ele não permite que Deus trate o seu coração, ele não permite que Deus trabalhe no seu coração, pelo contrário, ele deixa que o seu coração fique cheio de ódio, de amargura e de decepção, e ele então, depois disso, ele vai lá e mata o seu irmão. O verdadeiro adorador é aquele que tem um coração purificado por Jesus. Meu irmão, Deus quer lançar fora do teu coração, e é possível, toda a ira, todo o ódio, toda a mágoa, porque um coração que se aproxima de Deus não pode ser um coração irado, não pode ser um coração amargurado, não pode ser um coração que maquina o mal. A Bíblia diz que Deus, Ele quer fazer em nós nova todas as coisas, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e que agora, no poder do Espírito de Deus, nós podemos lançar fora da nossa vida a ira, podemos lançar fora da nossa vida a maledicência, podemos lançar fora da nossa vida a maldade, porque Deus habita em nós. Caim não quis acertar o seu coração. Tiago 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Tem gente que acha que é. Não, eu consigo, eu dou meu jeito. Eu levo, eu toco o negócio. Não preciso de Deus não. Deixa comigo. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí aqui agora vem um discurso que eu e você precisamos atentar para ele. Mostre agora em mansidão e sabedoria, mediante ao digno proceder de suas obras. Se pelo contrário, tem vosso o que ali? Olha só, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso, aonde, gente? Em vosso coração. Pelo contrário, tendes em seu coração, em vosso coração, inveja, amargura, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, e não mintas contra a verdade. Pois esta não é a sabedoria que vem lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois aonde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie e de todas as coisas ruins. A sabedoria que vem lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E agora o versículo 18 é maravilhoso. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui em Tiago, nessa carta de sabedoria? Quando Deus chamou Caim e falou, Caim, não permita que o seu coração fique amargurado. Não permita que o seu coração entre por esse caminho, Caim. Não faça isso. Ele está dizendo, Caim, trata do teu coração. Não permite que no seu coração esteja inveja, amargura, sentimento faccioso. Pelo contrário, permita que o seu coração seja um coração, lute para que o seu coração seja um coração puro, pacífico, tratável, misericordioso, cheio de bons frutos. Um adorador avivado é aquele que tem seu coração tratado por Jesus. Meu querido, minha querida, a Bíblia diz que se você entra no culto e você está com ódio do teu irmão, primeiro vai lá e se conserta com ele, depois entrega a oferta. Você vê que o coração é mais importante que a oferta. O coração é mais importante que a oferta.
Se você entrou e você diz assim, olha, eu estou com ódio daquela pessoa, primeiro, fala para Deus, Deus, eu quero perdoar, Deus, eu libero agora perdão em nome de Jesus. Pai querido, eu não quero mais o mal daquela pessoa. Ela me prejudicou, mas eu não quero o mal daquela pessoa. Abençoa lá, Senhor, fala o coração dela, o Senhor. Se você fizer isso, teu culto será aceito. Se o teu coração estiver cheio de ódio, não pense que você vai adorar a Deus e Ele vai aceitar, porque Deus olha para o coração e não para a oferta. Sou um adorador avivado. Quando venho diante de Deus para entregar, sou um adorador avivado quando Deus é prioridade na minha vida. Sou um adorador avivado quando entendo que a vida e o culto não se separam. Sou um adorador avivado quando permito que Deus trate o meu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei que modelo de vida você tem levado. Eu não sei que prioridade, em que lugar na sua vida está o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Eu aprendo nesse texto que Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Ter Deus como prioridade na vida é maravilhoso. Tudo vai para o lugar. Quando você começa a buscar o Senhor em primeiro lugar, todo o resto se acerta. Quando você permite que a palavra de Deus, que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida, querido, Ele vai aceitar a sua adoração. E Ele não olha para a oferta, Ele olha para você. A Bíblia diz que o pessoal estava sábado, todo mundo entregando oferta no templo, Jesus estava ali parado olhando, e veio gente, botou saco de moeda de ouro, veio gente, botou um monte de moeda de prata, daqui a pouco veio uma senhorinha com uma moedinha, que não tinha quase que valor nenhum, e entregou aquela pequena oferta. E Jesus olhando para ali disse, está vendo aquela dona ali, que entregou aquela ofertinha? Eu fico pensando que se fosse a gente volta e dizia, miserável, né? Que podia dar uma bocadinha, né? Jesus falou, está vendo aquela senhorinha que deu só aquela moedinha? Ela deu mais do que todo mundo aqui. O discípulo deve ter ficado tudo de cabeça quente. Como é que deu mais do que todo mundo? Ela deu um negocinho, não valia quase nada, uma moedinha de nada. E ele falou assim, ela deu tudo que tinha. Ela não deu do que sobrou, ela deu tudo. Transpondo agora da finança para a vida. É exatamente isso. Deus não quer que você dê 5 minutinhos do teu tempo para Ele. Deus não quer que você dê 1 hora por semana do teu tempo para Ele. Deus quer a sua vida toda. Ele quer a sua vida toda, o tempo todo. E a minha também, a nossa vida. Toda, o tempo todo. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Ele quer que você acorde de manhã e pense nele. Ele quer que você viva o seu dia pensando nele. Ele quer que você chegue à noite, antes de dormir, fale com Ele. Ele quer que você se una ao povo dele, adore-o, junto com o povo, onde Ele está presente, que diz que onde 2 ou 3 ou mais estão reunidos, Ele está no meio, Ele quer ter contato contigo. Para isso eu preciso, e você precisa, nós precisamos nos tornar adoradores avivados, amém?